Olá, eu sou André Valente e serei seu professor na área de linguagens, códigos e suas tecnologias na disciplina de língua portuguesa. Na aula de hoje falaremos sobre como a mulher era representada pela sociedade desde o século XIX e como essa representação afetou a maneira como nós entendemos o que é ser mulher. Vamos lá? Nós vimos na primeira parte dessa aula que desde a antiguidade até o século XVIII, a mulher foi representada como uma figura centrada na figura do homem. Uma figura reservada à vida doméstica, ao lar, cujo papel era o de mãe, o de esposa e o de dona de casa. Embora ainda hoje haja pessoas que pensam dessa forma, nós sabemos que essa concepção não tem hoje o apoio que tinha no passado, e que muitas mulheres recusam esse papel, indo em busca de outros papéis sociais. E essa transformação ela vai começar a acontecer no século XIX. Ela coincide com a mudança da antiga sociedade ainda baseada em valores medievais para a chamada sociedade moderna, a sociedade capitalista, a sociedade em que vivemos hoje. Então, a partir do século XIX, nós vamos ver aumentarem as reivindicações das mulheres pela garantia dos seus direitos. E a conquista de muitos direitos por parte das mulheres, como o direito ao voto, o direito a ter uma profissão, a estudar, a poder escolher a sua profissão, enfim. Então, nós vamos perceber um processo gradativo de emancipação das mulheres em relação à figura masculina, em relação ao papel de mãe, ao papel de esposa, ao papel de dona de casa. As mulheres, aos poucos, escolhendo qual papel elas querem assumir na sociedade, inclusive o de mãe, esposa e dona de casa, mas também outras possibilidades. Nós vamos perceber uma maior atuação das mulheres cada vez mais em vários campos da sociedade, nas artes, nas ciências, no mercado de trabalho, nas indústrias, nas empresas, nas instâncias de poder, como na política, ocupando cargos de governança. Enfim, a mulher cada vez mais atuante na sociedade e negando cada vez mais que ela não possa fazer a mesma coisa que os homens. Portanto, com isso começa a haver uma desconstrução daquele antigo discurso essencialista, aquela ideia de que existe uma essência do que é ser mulher, que essa essência já seria dada desde o nascimento. Com essas mudanças, tanto de práticas quanto de discursos, a mulher começa a mostrar que não existe uma essência de mulher. A ideia de ser mulher é uma construção, como também a ideia de ser homem. E que, portanto, a mulher vai decidir qual é o caminho que ela quer tomar, escolhendo como ela se define. Então nós temos aí uma autodefinição dessa subjetividade. Se no passado as histórias contavam sobre princesas, sobre camponesas, sobre mulheres frágeis que ficavam ali esperando a volta do amado, esperando ser amadas, para só então viverem a felicidade do amor, a partir do século XIX, nós vamos começar a ver outras narrativas, tanto no campo das narrativas ficcionais, como na literatura, posteriormente no cinema e depois na televisão, quanto nas narrativas sociais, que hoje a mulher toma a sua própria voz e diz quem ela quer ser. Então, passa a haver essa autodefinição e com ela as mulheres começam a combater as desigualdades históricas e estruturais entre homens e mulheres, reivindicando que, se elas fazem o mesmo trabalho, por exemplo, elas têm que receber o mesmo salário, receber o mesmo tratamento, ter o mesmo respeito que os homens sempre tiveram.
Além disso, mais atualmente, nós vamos ver dentro mesmo do campo feminista, por exemplo, do campo de discussão das próprias mulheres, a compreensão de que ser mulher não é ser uma só. De que as mulheres são diversas, existem mulheres de diversas culturas, de diversas etnias, de diversas formas de ser mulher. Então, o conceito de interseccionalidade é um conceito atual, um conceito que está hoje nas discussões e que envolve aí a compreensão de que a ideia de que ser mulher tem que considerar a ideia de classe, raça, gênero e sexualidade. Na narrativa literária, nós vamos começar a perceber essas mudanças já no século XIX. Nós podemos dizer que o século XIX ele se divide em dois tipos de narrativa. A narrativa romântica e a narrativa realista e naturalista. Na narrativa romântica, a mulher é representada como frágil e passiva, como aquela que sonha com a felicidade e o signo maior da felicidade é o casamento. E até chegar nessa felicidade, nesse casamento, há muito sofrimento, há muita dificuldade. E a mulher sofre por amor. Até que o casamento é a coroação desse sofrimento, da luta em nome do amor. E, portanto, com o casamento, a narrativa literária termina dizendo que a mulher será feliz para sempre. Basta pegar qualquer livro do romantismo brasileiro, do romantismo europeu, e que nós vamos ver que ele termina com o casamento e com a ideia de que aquele casamento torna a mulher feliz. A narrativa realista, ela vai contestar essa visão. Ela vai apresentar a mulher como uma mulher ousada e ativa, aquela que não aceita mais ser submissa, que não aceita mais esperar ser amada, sofrer pelo amor, aquela que vai em busca do amor, que vai em busca daquilo que ela quer, que vai em busca de aventuras. Então ela busca, se o casamento não a faz feliz, ela vai em busca da felicidade fora do casamento. E aí que nós temos o adultério como um grande tema. E aí nós temos uma problematização. Apesar dos escritores realistas retratarem a mulher dessa forma, como ousada, como ativa, como aquela que busca sua própria felicidade, ainda assim é o olhar masculino que prevalece. E esse olhar masculino coloca essa mulher ousada, essa mulher ativa, como uma mulher desequilibrada, uma mulher que rompe o casamento, que parte para o adultério, e que acaba sofrendo a desilusão, primeiro no casamento e depois no adultério, porque em geral o amante desaparece e deixa essa mulher sofrer sozinha as consequências da sua traição. E na maioria das narrativas literárias desse período, nós vamos ver que a mulher acaba morrendo, se sentindo culpada pela traição que ela teria cometido. Então, ainda que a mulher seja retratada de uma maneira diferente pelo olhar masculino nesse momento, ela ainda assim é estereotipada como aquela que erra ao escolher tomar uma decisão. Nós percebemos aí que os escritores realistas, de uma certa maneira, reagiam ao avanço do movimento feminista e mostravam que essa mulher ousada do século XIX acabaria sendo um problema para a família. Um discurso muito comum até os dias de hoje. A partir do século XX, principalmente da segunda metade do século XX, nós vamos ter uma outra mudança. Nós vamos entrar no período da chamada pós-modernidade ou contemporaneidade, que é o período onde surgem muitas das ideias que existem até hoje. E isso também vai influenciar na maneira como a mulher é representada. Nós temos uma figura muito relevante nesse período que é a escritora, filósofa, pensadora Simone de Beauvoir. E a Simone de Beauvoir tem uma frase bastante famosa na sua principal obra, que é O Segundo Sexo, que diz que não se nasce mulher, torna-se mulher.
Com isso, Simone de Beauvoir inaugura ali um discurso existencialista sobre a figura da mulher. Um discurso que contraria a ideia de essência de mulher. A mulher não nasce pronta. A mulher aprende a ser mulher ao longo da vida. E com esse discurso, o movimento feminista vai começar a contestar a ideia que foi imposta à mulher sobre o que é ser mulher. E isso vai coincidir também com as lutas que vinham acontecendo desde o século XIX pela conquista de mais direitos. Então nós vamos ver ao longo desse tempo a mulher conquistar o direito de votar e de ser votada, uma maior inserção no mercado de trabalho, podendo, por exemplo, trabalhar em profissões que antes eram profissões exclusivamente para homens. Tá? Uma conquista maior de liberdade em geral, liberdade econômica, liberdade social, liberdade política, liberdade sexual, liberdade sobre si mesma. Leis contra a violência contra a mulher, como é um exemplo aqui no Brasil da Lei Maria da Penha, tá? E a desnaturalização do comportamento machista. Deixa de ser visto como algo normal e algo que fazia parte da natureza masculina, o comportamento machista, a tentativa de dominar a mulher, a tentativa de brecar essa mulher. Nesse link que está aparecendo para você aí, há um estudo feito pela Universidade de Copenhague, na Dinamarca, que vai analisar através da inteligência artificial mais de 3 milhões de livros escritos entre 1900 e 2008. Então, mais de um século de escritos que vão ser analisados, mais de 11 bilhões de palavras. Isso para quê? Isso para detectar que as mulheres nesses escritos são retratadas sempre com adjetivos que falam sobre a sua aparência, como bonitas, encantadoras, lindas, sexys, solteiras, férteis ou sofisticadas, enquanto os homens são retratados como justos, pacíficos, racionais, honrados, brutais e corajosos. Então, o que isso prova para nós? Isso prova para nós que a linguagem, muito longe de ser isenta das influências dessa visão de mundo da sociedade, ela acaba reproduzindo a visão da sociedade. Então, uma sociedade que historicamente colocou a mulher como um objeto da visão masculina, nós percebemos que isso se reflete na linguagem ainda em pleno século XX. E chegamos aí ao final dessa nossa videoaula. Consulte os links que estão na plataforma, entre no Saiba Mais, amplie o seu conhecimento. E vamos a uma reflexão sobre a aula de hoje. Quero pedir desculpa a todas as mulheres que descrevi como bonitas antes de dizer inteligentes ou corajosas. Rupi Kaur, escritora indiana. Bons estudos e até a próxima aula.